Fala galera que acompanha o Cafezinho Podcast. Hoje eu converso com o Vicente Vasconcelos. O Vicente é professor e vereador aqui em Simonésia e ele vai nos contar um pouquinho sobre a história dele aqui no Cafezinho. Um livro deve ser aberto com interesse e fechado com sabedoria. Hoje eu converso com o Vicente Vasconcelos. Hoje eu tô aqui com o Vicente Vasconcelos. Vicente, muito obrigado pelo aceitar o nosso convite de vir aqui no Cafezinho Podcast conversar com a gente. Eu fico muito feliz e, como eu te disse, você é um cara que inspira várias outras pessoas, tá, Vicente? Que bom saber. Ô Vicente, olha só, eu tô aqui na sua casa, muito obrigado por nos receber. A gente tá aqui na biblioteca do Vicente, então todos esses livros aqui, com certeza o Vicente já folheou para aprender, para colher um pouquinho de informação. E, Vicente, eu quero saber de você. Todos esses livros, todo esse conhecimento, o que eles trouxeram para sua vida? Bom, na verdade, primeiro é um prazer participar Sim, aqui desse papo, dessa conversa, sim. de chegar a ter muitas pessoas. Os livros fazem parte da minha história, da minha vida, porque Uhum, desde a infância eu tenho o hábito de leitura. Começou lá nos anos iniciais da alfabetização. sim. E de lá para cá, sempre lendo, estudando, e essa modesta biblioteca é resultado desse acúmulo de leituras, Aham. de compras de livros, Sim, sim. para aprender mais, para fazer cursos. Muitos cursos que eu fiz estão relacionados à área, Uhum. às várias áreas que eu me aprofundo. Então, os livros são parte da minha existência, da minha vida, da minha história, porque sempre estiveram ao meu lado. Uhum. Você disse áreas. Quais áreas você se aprofunda nesse caso? Por formação, eu tenho a área científica, Aham. no caso específico da biologia, da educação Uhum. e do meio ambiente. Então, eu me dedico, me aprofundo mais nessas três áreas: educação, meio ambiente e questão científica. Uhum. Mas, como eu procuro ter uma formação interdisciplinar, eu leio história, filosofia, psicologia, sociologia, política, literatura, Aham. várias áreas. Porque eu penso que é necessário uma formação interdisciplinar que Sim. dê condições de ter uma leitura, não apenas do livro, mas uma leitura do mundo, para que Sim, eu possa sim. entender o mundo de uma De forma um modo mais ampla, amplo. mais profunda e complexa. Compreendo totalmente, acho incrível. Assim, eu vejo muitas pessoas comentando assim, na escola, eu aprendi uma equação na escola que eu não executo, eu não faço essa equação no meu dia a dia. Eu acredito, eu já penso diferente, eu acredito que ali naquele momento a gente precisa fazer aquela equação para a gente poder trabalhar a mente, para a gente poder exercitar ela, como se fosse o nosso físico ali na academia que a gente vai todo dia. Seria um pouco disso, por isso que a gente aprende essas equações e coisas que a gente não leva para o nosso cotidiano na escola. O conhecimento escolar, de acordo com os componentes curriculares, as matérias, Uhum, todos esses conhecimentos, eles têm alguma aplicação. Talvez não tenha para algumas pessoas ou não tenha sido ensinado, trabalhado da forma que deveria para que eles pudessem ter uma aplicação no cotidiano. uhum, Logicamente, quando você desenvolve o raciocínio lógico, que é no caso da equação, você está desenvolvendo uma área do seu cérebro que sim, é responsável por esse tipo de atividade. uhum, Quando você desenvolve o aprendizado de uma língua, você está desenvolvendo uma outra área do cérebro. Ao conversar, ao dialogar, nós também estamos desenvolvendo uma área do cérebro. De tal forma que, ao buscar uma formação que seja interdisciplinar, buscando várias áreas, nós também estamos desenvolvendo as sinapses cerebrais, as reações químicas que acontecem no cérebro que proporcionam a memória, o aprendizado, o raciocínio, o comportamento, a aham, linguagem. sim, Então, o cérebro, ele coordena as nossas funções. E os estudos dos diversos campos do conhecimento também podem contribuir para o desenvolvimento da sua capacidade intelectual. sim, Por isso é sim. importante aprender tudo, ainda que você não goste de tudo que se estuda na escola. Tá vendo, galera? Você aí, ó, que fala, eu não sei por que estudar Revolução Francesa se eu moro no Brasil, né, Exatamente. Vicente? Mas a Então, Revolução Francesa foi inspiração para muitas revoluções, inclusive para
a independência e um pouco também da Constituição da República Brasileira. Os princípios da Revolução Francesa. Porque a história não é constituída de fatos isolados. Eles estão interligados e um acaba por proporcionar o surgimento de outro. Né? Por isso que é importante a gente ter conhecimento da história, não apenas do Brasil, mas da história contemporânea, da história moderna, da história medieval, da história antiga. Sim. Porque é isso que constitui toda a existência humana e das diversas sociedades. De fato, é a história escrita de como a gente chegou até aqui. Né? Se nós estamos aqui hoje, no mundo moderno, esse mundo não ficou pronto desse jeito. Ele veio sendo constituído a partir de outras realidades que existiram no passado e que hoje chegaram a essa situação. Sim, nossa, incrível. Eu tenho uma pergunta, assim, às vezes você não deve nem gostar de responder um pouco perguntas teóricas, uma teoria do futuro, mas você é um cara que tem conhecimento. A minha pergunta é o seguinte, Vicente, nós somos animais, nós somos uma espécie, Sim. Né? Nós estamos no topo da cadeia alimentar ali. A gente conseguiu chegar nesse nível. Você acredita que a tecnologia, o celular, está nos domesticando? Ou... Em parte, sim. Porque nós somos uma espécie que teve duas evoluções. Uma evolução biológica, ao longo do tempo, as transformações que ocorreram com a vida, de acordo com a adaptação, por meio da seleção natural. E tivemos a evolução cultural, que são todas aquelas produções do ser humano, na ciência, na arte, na tecnologia. Então, quando a evolução cultural, aí no caso específico que você disse, a tecnologia, começa a ter um peso significativo nos nossos comportamentos, nas nossas condutas, nos nossos valores, pode sim interferir, não na nossa evolução, mas interferir na nossa personalidade, na nossa identidade, no nosso comportamento. E como somos animais sociais, que vivemos em sociedade, então é preciso considerar o alcance dessa interferência para que possamos viver enquanto seres, sujeitos sociais, da melhor forma possível, com a tecnologia. E não a tecnologia tirando de nós essa capacidade de sermos sujeitos históricos e sociais. Sim. Pois é, assim, eu vendo o que a gente vê do futuro, o que vai acontecer no futuro com a tecnologia, a inteligência artificial, ela me dá muito medo, porque é coisa que a máquina vai pensar pra gente, e a gente não vai precisar pensar mais. Todos esses livros aqui vão estar no banco de dados, que a inteligência artificial, ela vai ter Você tá entendendo? Sim, a inteligência artificial é uma das possibilidades que a tecnologia permite. Sim. Agora, mas não quer dizer que vá... Não quer dizer, porque muitas projeções feitas no passado para o futuro, que é o nosso presente, não aconteceram. Sim. Eu tenho revistas guardadas aqui que projetavam o que seriam os anos 2000. Nós estamos na terceira década dos anos 2000. Você pode me falar um pouco do que seria? Essa capacidade de a tecnologia interferir no funcionamento do transporte urbano ainda não interferiu tanto. O transporte urbano, sobretudo das grandes cidades, das metrópoles e megalópolis, é um caos. Sim. Não é isso? Sobretudo em países em desenvolvimento. Nem todas as terapias ou cirurgias prometidas estão ocorrendo com a tecnologia. Como se pensava há 20, 25 anos no tempo passado. Nós somos Homo sapiens, no latim, homem que sabe. E, de vez em quando, somos Homo tecnológicos, no latim, homem da tecnologia. Essa sabedoria do Homo sapiens, ela precisa também dominar a tecnologia. A tecnologia é resultado da sapiência humana, da capacidade criativa, intelectual do ser humano. Mas eu não sei se em algum momento nós seremos tão dominados pela tecnologia, sabendo que a tecnologia é resultado da nossa criação. E não seria bom. Alguns filmes futuristas mostram isso. Tem um filme, O Homem Bicentenário. O Homem Bicentenário. Um filme muito bom com um grande ator que já faleceu, que mostra um homem
que era um pouco máquina, um pouco humano, Sim. vivendo bicentenário, são 200 anos. E todas as pessoas que ele conviveu com elas no tempo foram morrendo e ele foi ficando. vivendo. Então, chegou um momento que ele não queria mais ser aquele homem bicentenário, porque isso já não trazia para ele nenhum tipo de satisfação, porque ele via todo mundo morrendo, somente ele sobrevivendo, e no tempo e no espaço, as mudanças ocorrem. Então, aquelas pessoas que ele conheceu lá no passado já não eram as mesmas pessoas, Sim. nem a mesma sociedade, com os mesmos valores que ele conhecia lá já na idade avançada. Ele pediu para que tirasse dele essa condição. E a gente tem outros filmes nessa área, que são de ficção, mas que poderiam talvez representar um pouco do que seria esse futuro, correto? Porque muita ficção hoje acaba sendo realidade no futuro. Mas eu ainda continuo acreditando que essas mudanças que ocorrem na história da humanidade, feita pela humanidade, elas, por melhores e maiores que sejam, elas têm limites. E essas mudanças não podem chegar ao ponto de nos tornar seres autômatos. Porque o homem automatiza. A máquina é um ser autômato. Mas a máquina vai automatizar o humano. Sim. Ela vai ganhar essa dimensão quase que humana. Esse é o medo que eu tenho. Por isso que é importante que nós saibamos debater esse assunto, Sim. tenhamos a capacidade de estudar, de ler, de compreender melhor, mas sem o medo que nos deixe de ser humanos. Porque senão esse medo pode também ser um obstáculo para que possamos desenvolver a nossa humanidade. Sim. É preciso sermos humanos sempre. 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 É isso aí. Valeu, Vicente. Ó, se você tá precisando de alguém para cantar no seu evento, você pode me chamar, chama o Arthur Temer. Eu toco com violão, voz e violão, a gente pode combinar vários outros formatos. E para deixar o seu evento mais grandioso, então chama o Arthur Temer que eu tô disponível para cantar para vocês. Isso é o que me faz feliz. Bom, Vicente, a sua família é uma família tradicional aqui de Simonésia, né? Quando eu falei com algumas pessoas específicas, eu vou conversar com o Vicente no cafezinho, eles falaram: pede o Vicente para falar pra gente sobre o avô dele. Você pode contar um pouquinho sobre o seu avô, Vicente, pra gente? Sim, o meu avô, ele foi conhecido aqui em Simonésia como bem tratador. Bem tratador. O nome dele era Ranulfo Augusto de Vasconcelos. Só que ninguém o chamava pelo nome, e sim pela alcunha, pelo apelido, que é bem tratador, porque ele era tratador. No caso, ele cuidava dos enfermos. Antigamente não havia farmácia, não havia farmacêutico. E ele aprendeu muito sobre ervas, sobre tratamento com prazo, tratamento com medicina natural mesmo. E durante décadas, a vida inteira, trabalhou nisso aqui em Simonésia. Ele morreu com quase 86 anos, morreu em 1989. Nossa. Já tem bem tempo, mas eu pude conviver um tempo com ele, porque eu tinha 18 anos quando ele faleceu. Eu aprendi um pouco com as falas dele, porque o meu pai ia para conversar com ele, eu ia junto, de companhia, e ficava ouvindo. Ficava só ouvindo e admirando. Aquela sabedoria de uma pessoa que nasceu em 1903, que viveu algum tempo em Juiz de Fora, serviu o exército alguns anos lá, voltou para Simonésia, viveu a vida inteira aqui. Sim. E que teve a prática de ser farmacêutico, depois passou a trabalhar com remédios da farmácia mesmo, da alopatia, mas durante muitos anos ele trabalhava com medicina natural e realizou muitos trabalhos aqui que são reconhecidos e lembrados até hoje por pessoas que puderam se tratar com ele. Questão de tratamento que pessoas que foram desenganadas por médicos fora daqui. Você pode me dar um exemplo? Das pessoas, eu posso dar o exemplo de alguém... Não de alguém, mas um acontecimento, no caso. Alguém que me disse, que uma vez me perguntou de família que eu era aqui em Simonésia, falei que era... Dei o nome do meu pai e do meu avô. Aí ele lembrou que meu avô tinha sido a pessoa que conseguiu tratá-lo de um problema que ele teve, que tinha sido desenganado até em Belo Horizonte por médicos, que não conseguiram resolver o problema que ele tinha no corpo. E o pai dele, meio desesperado, o pai dessa pessoa, foi até meu avô na época. Meu avô conversou e lá ele indicou o uso de algumas ervas, de tal lugar que deveria tirar. E ele era um homem também muito apegado à fé, né? Então ele conseguiu resolver alguns problemas de saúde que médicos na época não conseguiram. Agora, eu não sei te explicar detalhes, porque eu não vivi esses momentos e não teria condições de explicar o que de fato aconteceu
para que ele pudesse ser tão efetivo na sua prática. No caso, então, ele era bem parecido com o que o seu Miguel fazia. É seu Miguel, né, que morava aqui na esquina? Ele é tratador mesmo de erva, de raízes, trabalhava com barro, e tinha essas práticas. Agora, o seu Zé Miguel foi já um tratador, o seu Zé Miguel. Eu me conheci muito. E também, mas o seu Zé Miguel já trabalhou mais com a prática ali de farmácia e algumas práticas tipo de enfermaria. O meu avô foi aquele que trabalhou com conhecimento de plantas nativas, de ervas. Daqui, então, foi meio que conhecimento que foi passado de geração em geração. Foi. Os dois cumpriram um grande papel em Simoneso. Tanto o meu avô, bem tratador, como o seu Zé Miguel, farmacêutico, eles trabalharam aqui, outros também trabalharam. Esses foram mais conhecidos e cumpriram um grande papel na área da saúde pública, quando não havia políticas públicas voltadas para a saúde. Sim, legal, legal. Ô Vicente, assim, a gente vê que todos os seus irmãos são professores, né? Como que foi a sua infância? Você já disse que você lia muito, mas a sua infância, o tratamento dos seus pais, o cuidado, a sua criação no geral, para que tenha uma família tão próspera como houve? Eu sou de uma família de 6 irmãos, agora nós somos 5. Na verdade seriam 7, porque a minha mãe perdeu um filho quando eu tinha alguns meses, que é abaixo de mim. Sim. E morreu de várias doenças que na época não tinha as vacinas que nós temos hoje. Mas a minha criação na infância foi estudar aqui no colégio, jogar bola no campo e na quadra antiga, brincar na rua de pique, queimada, aquilo que era infância de rua. Jogar bola na rua, vender chup-chup na rua, no campo de futebol, lá no Areião antigo, na porta do colégio, engraxar na porta da rodoviária, onde é o quartel da polícia hoje. Lá era a rodoviária, eu engraxava, naquela época eu tinha meus 10, 11 anos. Praticamente as pessoas usavam calçados de couro, sapato, botina, não era muito tinha aquela tênis. cadeira que o pessoal sentava. Aquela caixa, né? O pessoal colocava o pé e ali eu engraxava. Engraxei muito ali na rodoviária, onde é o quartel da polícia. Na época tinha o cinema que funcionava em frente, o cinema do Tom Mix. E ali o pessoal ficava ali esperando a abertura da sessão, ficava na igreja, na praça, no bar. Que era o lugar de movimento da cidade. Era ali que era o movimento. E eu engraxava ali de sábado à noite, à tarde à noite, muito casamento na época. A gente engraxava o sapato do pessoal e até domingo também costumava fazer isso. E depois eu fui fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Lendo as minhas revistinhas de gibi, de quadrinho, né? Que foi por onde eu iniciei o hábito de leitura, foram as revistas. Depois já evoluindo para a leitura de revistas de futebol, na época do auge do Flamengo, né? O Flamengo despertou o nível nacional e internacional. E os primeiros livros também sendo lidos ali, sobre vários assuntos. E continuando sempre estudando no colégio, sempre estudei no colégio. Nunca parou de estudar? Nunca parei. Terminei o ensino médio com 18 anos, na época a gente entrava um pouco mais tarde na escola. Hoje se inicia mais novo. E fez o curso do ensino médio, que na época era o magistério, que era o curso que já formava para professor. Professor habilitado até a 4ª série antiga. Hoje a gente fala 5º ano. E com 18 anos já fui para fazer faculdade mesmo. Então a minha vida toda foi estudar. Os meus irmãos também, todos seguiram a profissão de professor. A minha mãe, professora, já aposentada. Então é uma família de pessoas ligadas à educação. E eu comecei na escola com 6 anos. Hoje eu tenho 52. Quer dizer, como aluno e como professor, eu já tenho 46, quase 47 anos de escola. Todo dia, às 7 horas da manhã. Todo dia para estudar. Eu sempre estudei de manhã e sempre trabalhando também no colégio de manhã. E entre ser professor e antes de ser professor, eu trabalhei de servente de pedreiro. Trabalhei alguns anos de servente de pedreiro. Tá vendo, galera? E trabalhei na prefeitura 8 anos, na parte de serviço administrativo. Na administração de qual prefeito, né? Eu comecei quando o Jorge era prefeito. Trabalhei depois no mandato seguinte, até no mandato do segundo mandato do Francisco Joviano, que foi prefeito. Aí eu estava já na escola, eu tive que
escolher entre ficar na prefeitura e na escola, eu podia ficar nos dois, que o professor pode acumular. Sim. Só que eu quis ficar só na escola, com 2 cargos. Aí eu larguei a prefeitura. Mas eu tenho 8 anos de serviço municipal na prefeitura. Legal. Trabalhei na sede, na parte administrativa, trabalhei na Secretaria de Educação e trabalhei na Delegacia de Polícia como escrivão. Emprestado, porque eu sabia datilografia. Isso, na época, quem soubesse datilografia Mãe, beijo. Era saber muito. Hoje, né? Para quem digita. Sim. Normalmente as pessoas não digitam, elas catam, né? O pessoal falava antigamente catilografia. Assim, ó, minha mãe conta que eu aprendi a datilografar sem olhar para o teclado. Eu olho para a tela ou olho para o material que está do lado. Eu sei fazer, Isso aprendi. mesmo. E eu sempre trabalhei com máquina na época, máquina de datilografia, e depois o computador, trabalho sempre com isso, então eu mantenho esse hábito de digitar. E modestamente, acho que eu digito bem, entendeu? Rápido, consigo fazer um serviço rápido, porque eu já tenho essa prática desde os 15, 16 anos. Sim. Então, um pouco ali da adolescência, do início da juventude, né? Aí depois vem a juventude, aí muda a sua vida, né? Muda a vida. Se for para falar da juventude, a gente fala um pouco Vamos também. falar então também. Ó. Aí com a juventude eu fui estudar, simultaneamente. Você foi estudar em Carangola, né? Na época fazer o curso de Ciências Físicas e Biológicas, depois que eu fui fazer a Biologia. Sim. Mas simultaneamente eu participava de grupo de jovens, na época, que era diferente. Da igreja, no caso. Porque a gente participava de grupo de jovens que tinha uma visão mais crítica de sociedade. A gente falava pastoral da juventude, que era de debater sociedade, de debater política, debater cultura, as políticas públicas, de subir o morro, de visitar o bairro Nossa Senhora, que na época era um bairro abandonado. A gente fazia trabalho com os moradores, reivindicar políticas públicas. Fazer um trabalho social também, né? E também tinha a Associação dos Moradores, que nós criamos com 18 anos, eu ajudei a criar a primeira Associação de Moradores. Eu fui secretário na época, junto com outros colegas. Fizemos alguns trabalhos no bairro Nossa Senhora Aparecida. E jogava futebol. Tinha uns times aí que a gente jogava nas comunidades rurais, aqui no campo, no clube. Sempre gostei do futebol. E eu conciliava, então, os estudos, a profissão de professor, porque com 20 anos eu fui ser professor. Comecei novo, a lecionar com 20 anos. E vivendo as festas, assistindo shows, participando das festas, indo para a cidade de Manhuaçu assistir shows, estudando, lendo muito, dando umas namoradas de vez em quando, né? Umas paqueradas. É aquilo que é normal de juventude. Mas nunca bebi, nunca fumei, nunca me envolvi com drogas e nem era também de participar de atividades de briga, de violência, nada disso. Sempre procurei ter uma vivência social de uma forma muito pacífica, tranquila. Você sempre soube o que era correto, né? Acho que os valores que o meu pai e minha mãe me transmitiram, meu avô também. E os estudos, essa iniciação, digamos assim, do jeito que foi, ainda muito jovem, de livros e revistas, acabaram constituindo um pouco da formação minha nesse sentido. Então eu sempre procurei pautar minha vida prezando os valores, os princípios que pudessem ser bastante significativos. E uma vez que eu comecei a dar aula muito novo, eu era um jovem dando aula para jovens, no ensino médio. Eu comecei com o ensino médio. Eu tinha a preocupação de dar um bom exemplo. Eu não me sentiria bem não sendo um bom exemplo para os jovens. Entendi. O professor, o comportamento, olha o mau exemplo. Então eu sempre procurei ser muito prudente nesse sentido. E também cidade pequena, né? A conversa. Todo mundo conhece todo mundo sabe o que o outro faz. E eu tinha essa preocupação de, sendo professor de jovens, ainda jovem, ser um exemplo, sem a pretensão de ser um modelo, mas ser um exemplo de cidadão comum que pudesse ter uma boa referência. Sim, claro.
Foi um pouco Essa é a disso. ideia. Ô Vicente, como você disse, você fez faculdade lá em Carangola, né? Foi. Meu pai também participou Foi. disso Foi da minha aí, época. foi da época. Foi. E ele sempre fala comigo da dificuldade que era ir para Carangola e Sim. etc. Mas hoje em dia está muito mais fácil. A gente tem faculdades em EAD, a gente tem um transporte municipal também que leva os jovens, né, para a faculdade. E o que você tem a dizer assim para as pessoas que querem desistir um pouco da faculdade de fazer elementação? Ah, tô cansado, eu não quero fazer. Porque eu acho que a gente relembrar o quanto era difícil fazer e agora tá muito mais fácil, né? Muito mais fácil pelo seguinte: primeiro, que tem hoje mais faculdades. Sim. Na época eram poucas. Segundo, o acesso é mais facilitado. Aham. É mais perto, tem transporte público, Aham. tem os programas que o governo criou Sim. anos Aproveita, atrás. galera. Enem, que possibilita você conseguir uma vaga na universidade pública, nas federais do Uhum. SISU, Sim. ou nas universidades particulares do ProUni. Sim. Isso não existia na minha época. Eu falo isso para meus alunos. E nem por isso eu deixei de apostar na educação. Como eu queria ser professor, eu investi na minha formação, nas graduações e nas Aham. pós-graduações. Aí eu pude estudar em universidades públicas. E se for olhar a dificuldade, você não faz isso. Só que Sim. é preciso superar essas dificuldades, Com certeza. porque elas também fazem parte do processo formativo. Se eu consigo lidar, conviver com dificuldades e supero, isso traz para a minha pessoa, para a minha personalidade, a capacidade de buscar superar outras dificuldades, e não apenas na questão dos estudos, Sim, sim. mas na vida social, na vida familiar, na vida profissional, porque nós somos um conjunto de dimensões que se completam. A dimensão psicoafetiva, a Aham. dimensão profissional, a dimensão econômica, cultural, psicológica, social. São várias Sim, dimensões que sim. nos formam. Então, eu procurei, através dos estudos, buscar uma formação séria, sempre levei muito a sério, e sempre estudando até hoje, nunca parei Aham. de estudar depois que eu entrei na faculdade, porque eu acho que é necessário. Por mais que a gente estude, a gente não sabe nada. O conhecimento é aquilo que um grande escritor que eu sigo, que é um Aham. cientista, Marcelo Greiser, fala, a questão da ilha do conhecimento. Quando você vai estudar, você aprende mais do que sabia antes. Uhum. Mas aí você estando nessa ilha do conhecimento, você vê o oceano de ignorância que te cerca. Sim, sim. Então você faz um curso, você cresce Você tão fala, nossa, verticalmente como horizontalmente. sim. Só que você passa a ter também uma visão mais longe Além. daquele oceano de ignorância, de desconhecimento que te cerca. E isso, eu tenho essa consciência. Então eu procuro estudar para ter uma formação acadêmica adequada e usar isso na minha vida pessoal, mas Aham. sobretudo na minha vida profissional. Porque aquela dificuldade que existiu no passado, Uhum. e não foram poucas, tá? Sim. E todo mundo que passou por elas sabe, elas todas serviram para ajudar a me constituir como um Como profissional que valorizasse cada vez mais o espaço e o tempo da educação. sim. É de fato, assim, eu acredito que a vida, a gente tem que passar por dificuldades, a gente tem que passar por aquele apertinho, né? Porque isso nos transforma, isso nos ensina, né, Vicente? Exatamente. Até porque também a maior parte da população é constituída de segmento de baixo. Ninguém faz parte da elite por aqui. Sim. Nós somos ali da base da sociedade. E nós vamos ter dificuldades sempre. Hoje tem menos do que na minha Uhum. época. Sim. Então, quando você busca essa constituição do seu ser, da sua formação, convivendo com essas dificuldades, mas tendo a capacidade de superá-las, Uhum. eu creio que você também se forma de uma forma mais intensa para conviver com as incertezas e as Sim. imprevisibilidades da vida. Da vida, com certeza. Porque tudo é uma construção, né? Uma Eu construção. lembro quando o Vinícius Terra foi no Cafezinho Podcast, ele me disse isso. Quando você vai construir uma casa, você não constrói ela do nada. Você compra um tijolo, coloca tijolo por tijolo, depois você compra uma televisão, a sua cama, e daí você vai construindo. E as dificuldades não são só dificuldades do dia a dia, mas são dificuldades da relação com outras pessoas também, que nos afeta muito, né?
Porque o ser humano, cada um é de um jeito. Por mais Sim. parecido que alguém seja com o outro, eles têm características diferentes de gosto, de facilidade, de convivência, de acesso. Sim, Então, nós temos que estar preparados para essa complexidade que existe no convívio social e entre os humanos. sim. Por isso que quando você busca uma formação que seja mais ampla, você também se capacita melhor para lidar com essa diferença, com Sim. essas questões que estão presentes no nosso cotidiano, que permeiam a nossa vida no dia a dia. E quando eu me preparo melhor para conviver com as dificuldades, com os obstáculos, com as intrigas, com as diferenças de pensamentos, com a forma de ser, de personalidade, Aham. de comportamento de cada um, eu consigo conviver melhor junto a essas Sim, pessoas. sim. Nossa, com certeza. Nunca sem atrito, Aham. É claro que vai, mas você vai mas pelo menos saber. você minimiza um pouco Aham. a possibilidade de conflitos mais intensos que poderiam levar à desunião, a antipatias, a inimizades. Então eu prefiro prezar um pouco essa questão e tentar conviver no meio desse labirinto de uma forma muito pacífica e Isso mesmo, tranquila. é verdade, Vicente. Cara, sensacional, muito obrigado. Eu queria ter uma conversa todo dia dessa daqui com o Vicente, porque a gente, ele transforma a gente de fato, né? Alguma conversa com um cara desse é, assim, é inexplicável, não tenho palavras para definir. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje, tá, Vicente? Muito obrigado. Bom para mim também, que eu gosto disso. É isso aí, né? É só o primeiro, tá? É só o primeiro. Que bom. A gente vai fazer mais ainda. Ô Vicente, agora eu quero falar, quero voltar na educação. Sobre a educação, as pessoas andam falando. Você não é diretor escolar nem nada, mas você é professor. As pessoas falam: ah, na minha época a escola era assim. Hoje os alunos eles têm poder de fala. Claro, os alunos têm direitos, óbvio. Sim. Né? Mas eles têm poderes de fala, os alunos não vão uniformizados para a escola, os alunos eles ficam dentro de sala com fone de ouvido, mexendo no celular. O professor perdeu aquele poder, aquele de ser punho firme na escola? Nós temos que entender que a escola, ela existe em uma sociedade. A sociedade de hoje não é a sociedade de ontem. As pessoas de hoje não Sim. são as pessoas de ontem. A cultura é diferente. A vivência social é diferente. Por incrível que pareça, a escola talvez ainda seja uma das instituições que pouco mudaram ao longo dessas últimas décadas. Tudo isso que você citou, de fato, acontece. Agora, isso depende também de como o professor usa a sua autoridade, sem ser autoritário, Aham. dentro do tempo do espaço escolar. Se eu leciono, se eu sou um professor e eu tenho 32 anos de sala de aula, eu não posso errar tanto mais, Aham. correto? Sim. Eu já tive tempo a aprender. Sim. Então, se eu procuro usar minha autoridade de uma forma equilibrada, serena e propositiva, eu consigo minimizar um pouco de tudo isso que você citou. Agora, eu não posso querer trabalhar hoje, 2023, igual quando eu comecei a trabalhar em 1991. E muito menos quando eu estudava Sim. lá no colégio, no antigo Que colégio, já era o muito saudoso diferente. colégio. O colégio, Porque era sim. outro tempo, era outro mundo, outro Brasil, outros professores, outras pessoas, outro contexto. Lógico, valores, respeito, princípios, tudo isso continua sendo necessário. Isso não pode ser perdido, não. Aham. Mas a prática docente e a prática pedagógica no dia a dia, ela precisa ser dinâmica e se atualizar permanentemente. Eu não posso, senão eu vou ter que, daqui a uns dias, adotar práticas que eram da época dos meus pais, avós, que é de professor bater em aluno, Sim, colocar uma mão de palmatória, castigo de joelho. joelhar em cima de grão de Isso. feijão. Isso não é humano. Isso fez com que muitas pessoas tomassem ódio pela educação e pela escola e pelo professor. Eu conheço pessoas, eu tenho um amigo que já faleceu que falou comigo que ele era canhoto e a professora amarrou a mão dele e obrigou ele a escrever Nossa, com a mão cara. direita. Quer dizer, olha que abuso, Sim. olha que humilhação. Isso é uma forma de opressão. Eu não posso aceitar isso como sendo um modelo de escola ideal para o mundo de hoje. Isso aconteceu aqui em Simonese. Sim. Nossa, Então, o que acontece?
Existem problemas. Agora, eu, professor, preciso de construir minha autoridade. Preciso de dar bom exemplo, preciso de cumprir meu horário, de saber dominar o meu conteúdo, ter uma prática que seja dinâmica. Você precisa você precisa ter a atenção dos alunos. Exato. Tem aluno que não quer estudar, Sim. mas sempre teve. Uhum. Tem professor, e não vou quantificar e nem nomear, Uhum. mas tem professor que talvez não pudesse ou não devesse ser professor. Ou não quisesse estar ali. Mudar de profissão. Isso tem. Sim. Então a gente vai ter um ou outro profissional que talvez não se adeque à profissão, ao exercício daquela função docente, e vai ter um ou outro aluno que também não queira estudar de forma responsável. Mas eu te digo, em 32 anos de sala de aula, eu tenho, desde o início, no primeiro ano de carreira, até o momento atual, eu tenho todos os anos, todo tipo de aluno eu tive. Sim. E tem aqueles alunos que, se eu pudesse pegá-los lá em 1991 e alguns de 2023 e colocar em uma sala, eu teria uma turma muito melhor. Legal. Porque agora é impossível você ter, como professor, uma turma 100% homogênea. Eu tive turmas quase 100% homogêneas. Mas eu tive um ou outro aluno naquelas turmas sempre tinha que destoavam um pouco do padrão daquela turma. E eu tinha que saber trabalhar com eles. Eu não poderia discriminá-lo. Sim. Entende? É lógico que todos os professores, sobretudo no início de carreira, cometem suas falhas. E hoje eu me vejo como professor há 32 anos, eu iria corrigir algumas práticas. Iria adaptá-las para o mundo de hoje. Como também, se eu pudesse levar algumas questões do mundo de hoje para aquela época, levaria. Porque muita coisa melhorou também. Sim, sim. Hoje você tem livros didáticos. Quando eu comecei a trabalhar, o ensino médio não tinha livro didático. Não tinha livro didático. Tinha que fazer apostila. Eu fazia apostila datilografada. Ou passar no quadro. Aí fazia aquele negócio que passava mimeógrafo, com stencil. Eu colocava o álcool ali, rodava, dava um cheiro de álcool, né? Sim. Mas hoje você tem data show na escola, televisão de 60 polegadas, para passar documentário, passar filme, que tenha uma função pedagógica. Hoje a gente tem... Fica mais dinâmico. Tem uma escola que a merenda é melhor do que naquela época. Entende? Sim. Que as famílias têm condições de vida melhores do que tinham naquela época, que podem oferecer para os filhos uma condição melhor para estudar. O que é preciso é cobrar deles o compromisso e a responsabilidade e a escola procurar, sempre que possível, oferecer para eles algo a mais e cobrar deles aquilo que eles podem oferecer para a escola, que é uma dedicação responsável para o processo de ensino-aprendizado ser mais efetivo, ser mais produtivo. Entendi, totalmente. Ó. Muito massa. Ô Vicente, vamos lá. Para a próxima pergunta. Como que você chegou a vereador, Vicente? Qual que foi o anseio, uma ambição? O que aconteceu para ter esse start na sua vida? Eu sempre fui um militante político, desde novo. Nesses trabalhos que eu fazia, na juventude, no bairro, com o jornal aqui em Simonés, nós tivemos aqui... Eu ajudei a fundar 2 jornais na época. Sim. O primeiro jornal Conscientizando, depois o Amigo do Povo. Olha, legal. Depois fui colunista do jornal Gazeta de Simonés. Escrevi dezenas de artigos. Sim. Então eu sempre tive uma militância na área social, na área do meio ambiente. Comecei novo como professor, participava das reuniões de professores, das greves, das assembleias do sindicato. Sim. Tudo isso me constituiu como sujeito político. Você sempre esteve ali participando da comunidade. Na militância partidária também, política partidária. E sempre fui cobrado por muitas pessoas para entrar na vida pública da política. E em algum momento eu não quis entrar por conta da prioridade que eu tinha em ajudar a constituir o grupo, em participar por trás ali dos trabalhos de comunidade, das reuniões, das visitas, das campanhas, e não de candidatura. Em algum momento, porque eu me dedicava mais aos meus estudos. Teve uma época que eu precisava de dedicar aos estudos. Eu queria alcançar uma formação acadêmica melhor. E depois teve uma época que eu não entrei já por conta de incompatibilidade com algumas pessoas da linha de frente do grupo político que eu participava. Então, como eu queria ser coerente aos meus princípios, a minha história na militância, eu não queria virar pelo avesso.
Resumindo, você estava esperando a hora certa. A hora certa, onde eu pudesse ter um espaço, onde eu pudesse compartilhar com as pessoas da linha de frente o meu entendimento da política, da prática política, que não é um jogo pessoal, que não é algo para perseguir o adversário, mas que é a busca do bem comum, a construção de uma sociedade melhor. E aí, em algum momento, isso foi possível. E a partir de muitas cobranças também. Você vai só ficar fazendo reunião, só ficar pregando, só ficar propondo mudança da sociedade. Você tem que entrar, precisa ser candidato. Te instigaram. Em algum momento, eu falei assim, vou entrar. Eu vou somar um pouco de mim às forças que foram também doadas por outras pessoas. E me candidatei a vereador pela primeira vez na eleição passada, em 2020. Eram 110 candidatos, só elegem 11. E eu fui eleito. Né? Inclusive, foi o quinto mais votado. A sociedade achou que eu servia, então eu me propus a um compromisso do mandato de tentar fazer uma prática política diferente, que não fosse na picuinha, na perseguição, na crítica não construtiva, que fosse uma prática política que tivesse um alinhamento com a melhoria do município, da sociedade, com o debate público, com a transparência. É lógico que nem tudo que eu defendo e idealizo está acontecendo, não porque eu não queira, mas porque você não é o único, você está em um meio constituído de outros agentes que também têm influência, que têm decisão e que nem sempre converge com as suas propostas. Mas a minha eleição para vereador é resultado de uma luta de décadas a favor do meio ambiente, a favor da educação, a favor de uma política diferente, em busca de um mundo melhor. Isso é fato. Eu acho que eu acabei sendo também beneficiado por essas pautas que eu levantei ao longo da vida e que são pautas permanentes de quem é vereador, de quem é prefeito. Como eu fui eleito, eu defendo essas pautas. E são pautas que eu acho que precisam estar na prioridade, assim, dos políticos. Deveriam estar, né? A questão do meio ambiente, que a gente precisa debater, questão da educação pública, da ética pública, de você ser um agente público, político, sem ser corrupto, sem participar de escândalo, de esquemas, no apagar das luzes, no fechar das portas. Então eu tenho essa posição minha e não abro mão delas, não. Se algum dia eu tiver que continuar na política e for ter que abrir mão disso, eu me retiro da vida pública, porque eu não faço parte desse conluio. Eu não aceito isso, porque isso iria manchar a minha vida, e eu tenho 52 anos. Quer dizer, vamos trabalhar com a hipótese. Chega aqui... Vamos trabalhar com a seguinte hipótese. Vou viver 100 anos. Já vivi mais da metade da minha vida. Ou seja, eu costumo dizer, eu tenho mais passado do que futuro. Entende? Eu não posso ficar errando, eu não posso manchar. Por isso, a minha história. Por isso que eu estou na política, e vamos ver se vai continuar ou não, mas sempre zelando pelos princípios éticos, morais, que eu sempre defendi, que eu defendo, pelas pautas que eu levanto, que é a educação pública, o servidor público, o meio ambiente, uma sociedade melhor. Eu priorizo essas áreas. É lógico que a gente tem que estar preparado para lidar com todos os debates, né? Mas eu não abro mão desses princípios. E a entrada na política foi lá no início da juventude, mas a candidatura foi já agora, recente. Porque eu esperei um momento que talvez fosse mais viável para manter minha coerência com pessoas que estavam próximas de mim. Então, quando eles falam que na política não salva um, salva o Vicente Vasconcelos. Olha, eu sim procuro ter uma conduta que seja adequada para aquilo que Como lá na sua juventude. Como sempre foi. Lógico que sempre vai ter alguém que talvez não goste da sua postura, ou que te critica, ou que queira. Ou que seja muito partidário também. Ou que quisesse que você só xingasse, criticasse, que atacasse muito. Eu conheço a história política de Simonesa desses últimos 30, 40 anos. Eu posso dizer que a gente sempre teve problemas nela, na política de Simonesa, com todos os grupos políticos que participaram dos governos municipais. Portanto, eu creio que a maioria não tem muita moral para ficar criticando o outro, não. Eu tenho essa. Eu me Você acha que a política daqui do nosso município, então, é muito baseada em picuinhas e críticas? Muito em revanchismo, muito na política pequena política, política sem alma, vamos dizer assim. Aquela política do negócio, sem querer o bem social, do imediatismo, que não se preocupa tanto com a
com a questão pública, com aquilo que o artigo 37 da Constituição nos diz, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da eficiência e da legalidade. Eu acho que falta muito isso na vivência do agente público, e eu sempre cobro, sempre critico, porque eu não posso, tendo conhecimento, pelo menos um pouco do conhecimento dessas questões, Sim. incorrer em equívocos, em erros que vão contradizer o que eu sei, o que eu aprendi. Sim. Então eu prefiro zelar por esses princípios. A política aqui de Simonese, eu tenho que ter cuidado para usar as palavras. É muito baseada, em vereadores, é muito baseada o cara que visita mais velório, o cara que faz mais isso, para pessoa em singularidades, vamos dizer assim. E isso afeta mesmo ali dentro da Câmara, debatendo assuntos? Afeta porque cria um vínculo de dependência de alguns com o Poder Executivo. Porque como o vereador não tem a capacidade de realizar tudo isso que lhe é pedido por parte da sociedade, ele tem que se ancorar no poder público para tentar, via poder público, se realizar, a troco de uma submissão. Coisa que eu não faço. Sim. Porque eu sempre digo que é preciso elevar o nível da conduta do debate. E isso tem que ser com autonomia. Se eu estou dependente do poder público para tudo e condiciono a realização desses pedidos à subordinação política, eu perco a minha identidade. Então é preciso você andar em cima do fio da navalha, sem você cair em um extremismo que é de ser contra tudo e sem cair no outro extremismo que é de ser a favor de tudo de forma irresponsável e não crítica. Sim. Vicente, no seu mandato como vereador, você pode me falar um pouquinho dos projetos que você trouxe para Simonese, coisas que você conquistou nesse período? Como vereador, o que eu tenho feito? Defendido o servidor público, lá na Câmara. Que no caso são os funcionários municipais. Estaduais. Municipais, defendido a questão do meio ambiente, o planejamento urbano, a proteção das matas ciliares, dos rios, das matas do topo. Isso aí a gente vai fazer um podcast falando sobre isso. Exatamente. Tenho defendido a questão da aplicação correta dos recursos públicos, nos debates, nas emendas. A gente consegue, de vez em quando, alguma emenda com os deputados que são ligados ao mandato, na área de esporte, na área de educação, tem buscado esses apoios e também procurando fazer pedidos, porque o vereador pode fazer projeto, eu já fiz uns 2 ou 3 na Câmara, projeto de lei, que é lei. Pode fazer pedido de providência, que é solicitando providência para um problema que existe no município, e fazer indicação, que é indicando para o executivo uma obra que poderia ser feita numa comunidade ou na cidade para resolver um problema, uma demanda da comunidade, uma ponte, um calçamento, resolver um buraco na rua. A gente faz esses pedidos. Aí são dezenas já feitos. Nem todos foram atendidos. Mas no caso a indicação, um exemplo, você poderia correr atrás de um deputado? Como que funciona essa questão para trazer recurso? Seria na indicação? Seria por meio de emenda. Porque o que acontece? O deputado estadual e federal, ele tem no mandato direito, todo ano, são 4 anos de mandato, a alguns milhões de reais de emenda parlamentar. Que é recurso público, que todo deputado tem igual, e esse recurso é distribuído para onde o deputado quiser. Então, como a gente apoia o deputado aqui, a gente conversa com ele para ver se de vez em quando sobra alguma emenda para o município. Porque não é só para aqui, ele é votado em dezenas ou até centenas de municípios, ele tem que destinar recursos para todos. Então ele divide ali, cada ano ele faz para alguns municípios. Aí a gente busca. Então a gente tem essa preocupação de buscar recurso para atender algumas áreas. Aí eu priorizo muito esporte, porque eu acho que é uma forma de atender bastante pessoas. E Simonese, o povo de Simonese gosta muito de esporte. Gosta muito. E a gente poderia ampliar para além do futebol. Eu acho que aqui teria a necessidade de a gente buscar formas de criar práticas esportivas para além do futebol. Outras modalidades esportivas. Sim, entendi. Muito maneiro. Ô Vicente, agora nós vamos entrar num assunto um pouco delicado. Eu queria saber sobre aquele dia
que o Brasil perdeu a Copa do Mundo e você também perdeu seu irmão Hudson. Sim. Você pode nos contar um pouquinho como é que foi aquele dia e o que se deu? Foi no dia 9 de dezembro, na sexta-feira, eu estava em casa Sim. corrigindo prova e preenchendo o diário digital. Uhum. Alguém me ligou lá do clube, dizendo que tinha acontecido. Uhum. Eu fui até o clube. Cheguei lá, a ambulância já tinha buscado Sim. o Hudson, o corpo dele, Uhum. porque ele estava queimado, mas estava consciente, estava conversando, Sim. tinha sido queimado, né? E procurei saber o que tinha acontecido e depois desci, fui para o SUS, onde estava recebendo os primeiros atendimentos, Uhum. e dali fui para o hospital com ele. Porque a expectativa é que, fazendo os primeiros atendimentos ali, fosse para o hospital de Manhuaçu, lá faria alguns atendimentos e conduziria para o Belo Horizonte, no Hospital João 23, que é uma referência nessa área de queimados. Só que lá no hospital ele chegou já numa situação bastante crítica e teve que ser atendido lá e mantido internado lá até melhorar. Isso foi de sexta para sábado. Mas no sábado de manhã, no dia 10, eu aguardando o boletim médico e o comunicado da transferência, ele teve uma parada cardiorrespiratória. E aí ele não conseguiu suportar, né, por conta das queimaduras todas. E os médicos ficaram mais de meia hora tentando ressuscitá-lo, usando todos os recursos Possível. mecânicos e químicos, né? Mas não conseguiram e ele, infelizmente, faleceu por volta de 9h30 da manhã, no sábado, dia 10 de dezembro. Eu estava sozinho naquele momento lá no hospital. Eu fui chamado pelos médicos, me falaram tudo que tinha acontecido. Na hora você fica muito para baixo, né? Porque, embora eu soubesse que havia gravidade, nós tínhamos a esperança de que ele pudesse ser conduzido para Belo Horizonte e lá passar pela recuperação. Mas a queimadura foi muito intensa e ele teve que ser entubado ainda aqui em Simonesa, por questão da respiração. E aí coube a mim, né, não apenas receber essa notícia, como ir lá ver o corpo dele e depois fazer o comunicado à família e às pessoas mais próximas dele. E eu tive que fazer tudo isso, né, num momento que é muito difícil, porque tudo que aconteceu é um pouco do que acontece no mundo, no Brasil, dessa violência absurda, dessa banalização da vida. E eu tive que lidar com essa questão, depois proceder todos os mecanismos lá para liberar o corpo, para depois a gente fazer o velório. Mas foram momentos difíceis. Eu te digo que foi o pior dia da minha vida. Nossa, cara. 52 anos, esse foi o pior dia que eu tive na minha vida até hoje. Porque eu convivi com tudo isso, né? E tive que acompanhar de perder um irmão que é mais novo que eu, 4 anos mais novo. E você não pode fazer muito, né? Você deposita na mão dos médicos e aguarda o que for possível ser feito. Isso traz revolta, traz indignação, e aqueles dias foram horríveis, porque a gente teve o velório no sábado, teve o velório no domingo, sepultamento no domingo, e os primeiros dias pós-sepultamento são dias de muita dor. E silêncio, né? Porque um silêncio absoluto. foi um fato absurdo que aconteceu, que marcou a história de Simonesa. A indignação, a revolta do povo de Simonesa, porque o Hudson não fez nada, o Hudson morreu inocente. Ele não agrediu, ele não teve uma atitude, ele não perseguiu. A pessoa que fez isso, uma pessoa que quis fazer isso com alguém, escolheu o Hudson para ser a vítima. Até que tinha outras pessoas que poderiam ter sido vítimas também, naquele momento. A gente ficou sabendo depois das intenções. Foi um crime violento, com requinte de crueldade. Você queimar, jogar gasolina e atear fogo nas pessoas, né? Imagina, essa cena da Idade Média, daqueles filmes com, né, muita violência, um crime premeditado, com requinte de crueldade, sem direito à defesa, por motivo, usa-se o termo motivo torpe, não houve nem motivo, nem motivação para isso. Então foi algo assim que aconteceu, que feriu de morte, né? E que tirou de cada um de nós um pouco, um pedaço de cada um. Porque tirou um pai de 5 filhos, a vida de um pai de 5 filhos.
tirou um filho de uma mãe, um irmão de 5 irmãos e tirou uma amizade de centenas de amigos. Então foram momentos difíceis que nós tivemos que conviver com eles, que ainda não foram totalmente superados. A gente aguarda a justiça. A gente sabe que quem fez isso é uma pessoa que não era inocente, não era boa praça, que já tinha antecedentes e que não está civilizado o suficiente para viver em sociedade. Então essa pessoa precisa ser punida pela lei. A gente tem que ser equilibrado, sereno, de querer a justiça, uma justiça que não vai também resolver o problema, porque a justiça, a punição por meio da justiça é o pagamento de uma dívida com a justiça. A dívida com a sociedade é impagável, porque os filhos continuarão órfãos. A mãe continuará sem seu filho, os irmãos sem o seu irmão, os amigos sem o seu amigo. E isso foi uma perda para Simonésia, porque o Hudson era alguém do esporte, gostava do futebol, das festas, do carnaval, da educação, 23 anos como diretor, iria ficar mais 4, que foi reeleito, sempre foi reeleito, o Hudson sempre ganhou a eleição no voto, e do meio ambiente, era um parceiro da luta a favor do meio ambiente. Então foram momentos difíceis, é uma dor que você carrega, é uma cicatriz que você leva para o resto da sua vida. O que eu espero é que a justiça possa ser feita dentro da legalidade e que esse indivíduo que fez isso, que ele seja punido e que a sociedade simonésia não precise ter que conviver com esse tipo de pessoa e depois de ter feito tudo isso, amanhã ou depois poderá ir, só porque vem a cumprir a pena, a pôr um paletó e uma bíblia na mão e sair por aí posando de bom cidadão, que não é. Então, a gente tem que ter essa visão crítica. A gente quer a justiça apenas para tirar do convívio social uma pessoa que não está preparada para viver em sociedade no século XXI. Mas que o que ele fez está feito, não tem como ser desfeito, e que vai ser para o resto da nossa existência. Que não vai ser resolvido com o cumprimento de uma pena. Porque a pena não tira as consequências do ato feito naquele dia horrível, que foi dia 9 e dia 10, com a morte do Hudson. Sim, foi muito triste, né? Simonésia inteira chorou junto. E as pessoas da região, os colegas de escola, de faculdade, lá da universidade, os diretores, aqueles que conviveram com ele esses anos todos, nas reuniões, no futebol. Então foram dias muito tristes, que ainda machucam um pouco. Mas que a gente tem que saber viver agora uma outra realidade, que é seguir adiante, seguir a roda da história, a nossa existência, e mantendo a memória dele viva. Isso. Eu quero chegar nessa parte da memória, né? Que é a escola lá do Rio Preto. Como que tá esse processo para colocar o nome da escola com o nome do Hudson? Como que tá esse andamento? Eu vejo sua participação, você muito presente lá no Rio Preto também, né? Eu sou professor na escola. O Hudson era diretor da escola, foi diretor por mais de 23 anos. Tinha sido professor antes de ser diretor. Quer dizer, a carreira do Hudson é quase toda lá. Toda lá. Né? Naquela escola. E ele lutou para a construção da nova escola que está em obra. O novo prédio. Depois de 20 anos de luta, a obra foi iniciada. E ele tinha um sonho de realizar isso. Quer ver aquele prédio novo ser inaugurado e a escola funcionando, com laboratório, com salão para merenda, para palestra, com salas adequadas, num lugar adequado. Infelizmente, ele não pôde realizar o sonho. Mas nós estamos na luta para que a escola, de fato, venha a ser inaugurada. Ela está em obra, vai demorar um tempo, porque tem o prazo de 2 anos para a obra ser concluída. O processo vai ser feito para mudar o nome da escola, porque ninguém mais do que o Hudson trabalhou naquela escola e ninguém mais do que ele quis a escola nova. Por mais que tenha tido apoio de órgãos do governo, de outras pessoas, mas ninguém igual o Hudson correu tanto atrás daquela escola. Então nada merece mais justo do que dar à escola o nome dele. Agora, isso é um processo que depende aí lá do governo, da Assembleia, a gente vai trabalhar em cima disso. É possível, então? Não, é possível. É possível porque ele foi alguém da comunidade escolar, de fato, né? E deu sua contribuição que foi muito significativa. Nós perdemos a grande pessoa. E vamos ter que viver sem ela
E mais aquilo que eu disse, tentando compensar essa perda com a memória viva naquilo que a gente for fazer daqui para frente. Sim. Ô Vicente, a gente fala sobre deixar memórias, deixar alguma coisa aqui. Uma pergunta que eu sempre gosto de fazer no meu podcast e deixo as pessoas muito pensativas. Se hoje fosse o seu último dia aqui na Terra, qual mensagem você gostaria de ter deixado? Assim como seu irmão deixou muitas mensagens, Sim. mas qual mensagem você, Vicente, gostaria de ter deixado? Qual mensagem você gostaria de deixar aqui? Olha, eu sou apenas um cidadão, um modesto professor, alguém que procura atuar na sociedade, na política, no meio ambiente, na educação, né, nos eventos que a gente participa. Se eu tivesse que deixar uma mensagem, eu deixaria a mensagem: ó, valeu a pena tudo que eu fiz. Uma ou outra coisa eu faria talvez um pouco diferente, mas no geral eu faria quase igual, né, quase tudo mesmo. E que eu gostaria de ficar mais tempo a fazer mais coisas. Porque eu tenho projetos, não apenas do ponto de vista da contribuição com a sociedade, né, mas também como pessoa. Eu tenho projeto, né, não sei, talvez deixar algo que eu vou fazer para a sociedade. Então seria isso, que vale a pena a gente ser um sujeito preocupado com o coletivo, não apenas com a pessoa em si, que apesar disso poder parecer um pouco estranho, ultrapassado, a luta coletiva, o bem comum, deve ser o nosso compromisso e responsabilidade, porque nós somos animais sociais, vivemos em comunidade, não dá para ficar pensando somente em mim, sem considerar o contexto no qual eu estou inserido, que é da sociedade como um todo. Então eu diria assim, olha, valeu pelo que eu fiz, acho que dei uma pequena contribuição e gostaria de contribuir um pouco mais. Sim, ok. Vicente, o que te inspira a continuar? A necessidade de cumprir o meu papel como cidadão. Porque eu não sei o que tem depois. Depois que a gente morre, eu não sei o que vai ter. As religiões propõem algo, né? Aí tem as correntes que cada um prega, cada um diferente. de uma maneira diferente. Mas dentro do mundo real aqui, do mundo concreto, existencial nosso. Então eu tenho que trabalhar dentro dessa perspectiva. Se eu viver 100 anos, eu quero chegar aos 100, de preferência, consciente, em condições de poder ser alguém que vá dar, ainda que modestamente, uma pequena contribuição com tudo aquilo que participar, com a educação, com a causa ambiental, com a cultura da sociedade. Eu tenho comigo que nós precisaríamos de elevar o nível cultural da sociedade. Mais cultura. Focar mais em arte, em esporte. Teatro, literatura, música, porque esporte. Eu acredito, um exemplo, eu sou inserido na arte, gosto de cantar, gosto de... Então eu tenho uma ocupação na minha mente, eu penso nisso todo dia, eu acordo e penso, eu acordo pensando numa música, num acorde, eu escuto algo, então isso me faz acelerar, me deixa acelerado, né? Não me deixa a Deus dará, vamos dizer assim. Eu penso assim, eu tenho a preocupação com Simonese em proteção das reservas naturais que restaram, a maior parte foi destruída ao longo do tempo, né? De contribuir. Eu gostaria de ver muito em Simonese, na minha existência, um museu de história de Simonese, uma casa de cultura em Simonese, uma casa de cultura que fosse ampla, que tivesse teatro, que tivesse apresentação de música clássica, um espaço para uma biblioteca pública. A internet não acabou, nem vai acabar com o livro, porque a leitura é algo que precede a tecnologia, inclusive, né? Essa tecnologia mais digital. Então eu tenho essa vontade, essa preocupação. Se eu conseguir amanhã depois lutar para que a Mata do Sossego continue sendo preservada, que as outras matas continuem, que a gente possa desenvolver esse potencial que existe em Simonese, que a gente possa ter uma casa de cultura, um museu da história de Simonese. Tudo isso, se eu conseguir ajudar nisso, além, lógico, de dar minha contribuição lá na prática educativa da escola. Porque eu acho que a educação não é tudo, não. Mas ela é uma parte significativa da formação das pessoas para exercer essas outras atividades. Então eu sempre falo, se eu tivesse que nascer de novo, gostaria de ser professor novamente. Legal. Entendeu? Legal. Talvez eu quisesse ser um professor de uma universidade federal. Porque lá eu poderia desenvolver projetos, pesquisa, né, que a gente não tem esse tempo e essa
essa proposta dentro da escola, Da escola de educação pública, básica, né? sim. Não é essa função da escola de educação básica. Eu prezo muito a questão da pesquisa, dos projetos. Eu gostaria, talvez, se eu tivesse que existir novamente, Aham. ser um Ser um professor de uma professor. universidade pública, exercer uma função lá na área de educação, na área de meio ambiente, na questão científica. Uhum. Eu gostaria. Mas se eu puder fazer isso ao longo da minha existência, que é temporal, né? Sim. Eu quero fazer, eu quero ser útil à A sociedade. sociedade, legal, massa demais. Tem algumas perguntas que eu esqueci, vou fazer para você agora. O que aconteceu com o Mozite, Vicente? A Mozite foi um projeto magnífico, sem igual na região. Aham. Você participou. Sim, muito bom. E que foi uma iniciativa do Instituto Pagus, Uhum. do nosso amigo Celso Baeta, Uhum. que agrupou algumas pessoas, eu, Cláudio Fuli, Hudson e outros mais que participaram conosco, e que foram 7 Mozites, 7 anos consecutivos, 7 edições. edições, que é uma mostra científica, Uhum. onde nós tínhamos estandes para apresentação de trabalhos feitos pelos alunos com orientação dos professores, oficinas Sim. pedagógicas, oficina das cobras, oficina dos dinossauros, Sim. caminhão de ciência da Fundação Oswaldo Cruz, da Fundação Ezequiel Dias, da UFMG, Aham. planetário, Sim. onde a gente tinha um trabalho com os alunos que eram os monitores. Uhum. Sim, Né? Você foi monitor, recebia os visitantes de outros Sim, municípios. Foram 2 dias, né? Cada edição foram 2 dias de evento, mas Aham. precedidos por meses de trabalho Era. daqueles que estavam na linha de frente, como foi o meu caso, e até mesmo de vocês, monitores, que ajudavam a organizar, a montar o ambiente, Sim. nos espaços que nós ocupávamos, nas ruas. Então foram eventos maravilhosos que eu fiz, não faria tudo de novo se eu pudesse, mas acabaram porque, infelizmente, no Brasil, nos últimos anos, tivemos um governo que não preza a ciência. Não tinha recurso para financiar esses projetos, porque esse projeto ficava caro. Era um projeto que tinha que alugar espaço, tinha que fazer camisa, tinha que alugar, pagar hotel para o pessoal de fora que vinha, sim. pagar restaurante, Era um projeto gigantesco, alimentação. movimentava a cidade inteira. Cidade e até a região, porque nós tivemos Sim, vários municípios participando, escolas de Manhuaçu, tanto públicas visitando o evento. Sim. A gente tinha milhares de pessoas em Simonese nesses 7 anos de Mozite, 2011 a 2017. Aham. Depende de recurso público, que não é pouco. Eu não sei quanto ficaria uma Mozite hoje Hoje em dia. daquele padrão 2015, que foi a 2015 foi que eu quinta, fiz, que foi a mais abrangente. né? Uma ideia pra gente, quanto que ficou mais ou menos? Ó, naquela época ficou em acho que mais de 50 mil reais. 50, 60 Hoje você mil. colocar 3 vezes. Vamos dobrar 100 mil reais. Mas 100 de mil tudo, reais. você tem que alugar os estandes, Sim, fica caro. sim. É um aluguel muito Os estandes caro. são mais caros. né? Ficava caro, porque a gente tinha uma média de. Chegou a ter 60 estandes alugados. Né? Sim. Aí você tem os espaços para o planetário, para a oficina das cobras, oficina dos Como dinossauros, você disse. para as oficinas pedagógicas, para os caminhões de ciência, dezenas de pessoas trabalhando. Foi aqui, você tem algo na minha vida que eu fiz e que eu tenho o maior prazer, maior satisfação e orgulho, as Mozites. Foram 7 Mozites, incríveis. mostras científicas simonesienses, que eu tenho o prazer de ter participado e que, se eu puder, a gente volta com elas. Tomara. Entendeu? Tomara. Eu quero fazer uma reportagem do Cafézinho Podcast um dia na Mozite. Ô Vicente, outra coisa também que eu não posso deixar de falar sobre você, eu acredito que é o nosso ouro vivo que a gente tem aqui no Simonese, que são os muriquis, né? Sim. Tem o Theo lá do Sossego, eu já fui atrás dele para conversar com ele, para fazer um podcast. Ele registra, né, os muriquis, ele tira foto, vídeos, são coisas que a gente não vê. E as pessoas até pensam, é o meu pensamento. Tem pessoas que falam, eu queria poder ir lá na Mata do Sossego e fazer um acampamento lá, ficar nas cachoeiras lá, etc. Mas só que se a gente começar a frequentar esses lugares, ou a nossa preciosidade, né, que é o animal que a gente tem aqui em extinção, que é o muriqui, ele vai sumir. É isso mesmo? Seria um pouco essa ideia? Olha, o macaco, o mono muriqui, né? O muriqui, o mono cavoeiro, né? Que é uma espécie de primata, que é o maior macaco da América. Na América Latina só tem no Brasil. No Brasil só tem na Mata Atlântica. Na Mata Atlântica só tem em alguns lugares. E Mata do Sossego é um deles. Então nós temos esse privilégio. São poucos indivíduos, né? A gente não sabe quantos hoje são, mas não tem muitos indivíduos. É um animal que está ameaçado de extinção, que é a menina dos olhos da Mata do Sossego. Lógico, lá tem
várias outras espécies que também estão ameaçadas de extinção. É uma mata que tem aproximadamente 1.000 hectares, quando eu falo a mata toda. E nessa mata toda, nós temos 2 reservas. A RPPN Mata do Sossego e a RPPN Sossego do Muriqui. São 2 reservas na mesma mata. Ainda tem áreas que não são da reserva. Então, por isso que eu digo que são quase 1.000 hectares de mata. A gente tem que zelar, porque lá estão as nascentes dos rios de Simonésia, parte das nascentes. Lá tem vários animais. É o ponto mais alto do município, que é um trabalho que começou há quase 40 anos, mas que, infelizmente, aqui em Simonésia há pouco valor, há pouco apoio. Aí eu falo para todos, tá? Os sucessivos prefeitos de Simonésia, nenhum deu o devido valor para aquele lugar. Até para chegar lá não é fácil. Uma estrada que não ajuda. Não há esse interesse. E há um trabalho sendo feito, né, nessas reservas. Eu faço o meu trabalho de educação ambiental, levo pessoas, faço trilha, explico. Ano passado eu levei 2 turmas lá da Escola de Rio Preto, nós levamos 2 vezes. Uma delas nós podemos fotografar e filmar o Muriqui. Eu tenho fotos, legal, né? Cara. E é um trabalho que tem que ser melhor, a estrada tem que ser melhor, tem que ser uma reserva, tem que ser um trabalho com cautela, com prudência. Você não pode abrir geral, porque senão a pessoa começa a deixar lixo lá, começa a queimar. Lá é um trabalho de educação ambiental, de proteção dos recursos naturais e de pesquisa científica. O trabalho lá não é para acampar, fazer fogueira, fazer churrasco, não é para isso. A reserva RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural, ela é aberta para isso, a gente pode fazer. Tem que ser um trabalho coordenado, um trabalho com organização. E eu me proponho a fazer isso, sempre fiz. Quero fazer mais. Só que a gente precisa ter uma estrada boa, precisa ter alguém lá para gerenciar a reserva. Agora a gente não está tendo mais, porque nós tínhamos o Jairo, o grande Jairo, que trabalhou muitos anos, mas por questão de saúde teve que se afastar. E eu espero que a Prefeitura de Simonésia tenha coragem de assumir uma parceria e assumir a gestão daquela reserva, para facilitar o acesso e poder a gente fazer esse trabalho, como eu quero fazer esse trabalho com o cidadão comum. De domingo, de sábado, de feriado, final de semana, a gente colocar 20 pessoas, 15 pessoas em um ônibus, levar e poder fazer uma trilha. Tirar foto. Mas um turismo como é feito em Alto Caparaó é possível? O Parque do Caparaó, que é um parque nacional, é um outro tipo de reserva. Ali é RPPN, já tem uma outra. E a estrutura lá do Caparaó é mais adequada para acampar, até para mais pessoas poderem visitar. A Mato Seco precisa de limitar, porque não é um espaço com muita estrutura para poder muitas pessoas ao mesmo tempo visitarem. Porque até mesmo para um trabalho educativo, se não for bem elaborado, planejado, ele causa impacto. Ali é uma mata virgem. É uma mata, parte dela é virgem, parte ela foi já no passado alterada pela ação humana, mas que está em processo de regeneração. Então nós temos mata primária e mata secundária. Nossa, muito legal. Nós temos vegetação ali de vários tipos. E é um local de difícil acesso por natureza, mas que a gente pode sim fazer um bom uso por meio de trabalhos educativos, além dos trabalhos de pesquisa, para poder construir, criar uma educação ambiental no município, uma consciência ecológica. Mas é importante dizer o seguinte, nós temos a Mata do Sossego, mas é preciso se preocupar com todas as outras matas do município. Porque não existe só a Mata do Sossego. Não, a Mata do Sossego é a principal, porque é a mata maior e que já tem um trabalho desenvolvido lá. Mas todos os fragmentos que existem na região, e nós temos matas pequenas, as matinhas pequenas, são muito importantes. As reservas ambientais de cada a gente precisa proteger todas elas, porque ali tem as nascentes, né? É preciso que nós tenhamos essa capacidade de proteção em todas as áreas, não apenas da Mata do Sossego. Ô Vicente, eu quero te agradecer, muito obrigado, eu fico muito feliz de ter você aqui no Cafezinho Podcast. Eu espero um dia para que a gente possa fazer mais outros Cafezinho Podcast, às vezes com outras pessoas, eu quero trazer mais gente para conversar, às vezes colocar o Vicente Vasconcelos e o Padre Marcelino para conversar, olha que incrível que seria. Seria uma boa oportunidade. Não seria? Então eu fico muito feliz, eu fico até sem palavras, assim, sem jeito de conversar, porque esse cara fala tão bem, ele consegue, sabe, passar o pensamento dele de uma tal forma. Isso é o livro, galera, é a leitura, né? Ajudou muito. Então, eu fico muito feliz, muito obrigado. É um cara que é conhecedor da história de Simonésia, é um cara que sabe, que fez muitas coisas pela comunidade. Eu fico muito feliz de estar aqui do seu lado, Vicente. Eu agradeço pela oportunidade de participar desse momento de conversa,
que vai para as redes sociais. Sim. Espero ter podido dar uma contribuição razoável aí para o debate desses assuntos que nós pudemos falar aqui. E me coloco à disposição para outros momentos construirmos novas gravações que Sim. possam ir ao encontro da sociedade e fazermos esse debate legal de temas importantes e aproveitar de uma forma bastante inteligente e racional o uso das mídias sociais. Sim, tem que ter muito conhecimento, tem que ter conscientização, Exatamente, fazer um bom uso Fazer delas. um bom uso delas. E creio que esse tipo de podcast, né, ele acaba contribuindo muito para esse melhor aproveitamento do uso das redes sociais. Com certeza. Muito obrigado, galera. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Cafezinho Podcast. Até mais.